O cérebro humano é uma máquina extremamente poderosa, responsável por criar toda a nossa realidade. Tudo que vemos, tudo que ouvimos, tudo que sentimos, pensamos e lembramos só é possível graças ao pleno funcionamento do nosso cérebro. É graças a esse pequeno órgão de 1,4 kg que você consegue idealizar os seus sonhos, lembrar da sua história, cultivar o amor por uma pessoa, ter a consciência dos seus próprios pensamentos e inclusive ser capaz de estudar sobre a própria complexidade do seu funcionamento. Isso tudo se torna ainda mais impressionante quando percebemos que esses milhões de processos realizados acontecem praticamente de maneira inconsciente durante 24 horas por dia, desde o dia que a nossa vida foi concebida. Não é à toa que dentro de apenas um cérebro humano nós encontramos cerca de 86 bilhões de neurônios, que fazem em média 1.000 a 10.000 conexões com outros neurônios. E se você calcular o número de combinações possíveis, chegará em um número tão alto que não caberia a quantidade de zeros necessários na sua tela. Para ser mais específico, e para você entender a verdadeira grandiosidade de tudo isso, o número de combinações possíveis entre os neurônios do nosso cérebro é um número maior que os grãos de areia que podemos encontrar em todos os oceanos do nosso planeta Terra. Mas como seria se nós olhássemos as 24 horas de vida do nosso cérebro? O que especificamente acontece nesse complexo órgão ao longo do nosso dia? E quais as principais mudanças realizadas enquanto vivemos a nossa rotina? Nesse vídeo, nós iremos entender aquilo que é chamado de ciclo circadiano ou ritmo circadiano. Do latim, circadiano significa cerca de um dia. Portanto, ciclo circadiano significa o ciclo que o nosso cérebro segue ao longo de um dia. De forma mais técnica, esse é o nome dado à variação das funções biológicas de diversos seres vivos e que se repete regularmente em um período de aproximadamente 24 horas. Entender esse ciclo, além de ser extremamente interessante para aqueles que gostam de estudar sobre o cérebro, nos ajuda a ter clareza do que devemos fazer ao longo do nosso dia para nos sentirmos melhores, com mais energia, performance e qualidade de vida. Caso você queira se aprofundar nesses estudos, na descrição do vídeo você encontra todos os artigos científicos utilizados como embasamento desse conteúdo. Lembrando que a leitura desses artigos não é tão simples para quem está começando. Além disso, no primeiro link da descrição, você encontra a plataforma Faculdade da Vida, para quem deseja conteúdos mais avançados, mais simplificados. E para você que não me conhece, o meu nome é Gustavo, eu sou criador de todo o conteúdo do canal Faculdade da Vida, que está sempre trazendo conteúdo sobre mente, cérebro e desenvolvimento pessoal com embasamento científico. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Agora, sem mais enrolação, bora aprender! Assim como todos os animais, o ser humano vive de acordo com algumas regras da natureza, e uma dessas regras separa os animais entre noturnos e diurnos. Animais noturnos, como o próprio nome diz, são aqueles que se apresentam ativos durante a noite e que repousam durante o dia, enquanto os animais diurnos fazem o processo contrário. A jaguatirica, o gato do mato, a onça pintada, o lobo-guará, entre outros animais, possuem hábitos noturnos, enquanto os esquilos, cachorros, elefantes e a galinha possuem hábitos diurnos. No caso dos seres humanos e quase todos os macacos, possuímos hábitos diurnos, ou seja, nos alimentamos, trabalhamos, caçamos e brincamos ao longo do dia. Os principais fatores biológicos que influenciam os hábitos de vida dos animais são a competição e a predação. Além disso, a baixa luminosidade é um facilitador para o animal se esconder de potenciais predadores que utilizam a visão como um sentido principal. Sabemos também que os animais noturnos precisam ter sentidos da audição, visão e olfato altamente desenvolvidos, especialmente adaptados para tirar o máximo da baixa iluminação noturna. Sempre que eu explico isso, algumas pessoas sempre me questionam. Mas Gustavo, apesar da maioria preferir ficar acordado durante o dia, eu me vejo muito mais produtivo e feliz fazendo as minhas tarefas à noite. Bom, nesse caso, saiba que ainda assim continuamos sendo animais diurnos, mas essa preferência pela noite por parte de algumas pessoas ocorre por uma questão evolutiva. Há 70 mil anos, na realidade dos nossos ancestrais, tudo em nossa volta queria nos matar. Havia muitos animais perigosos, pouca segurança, pouca previsibilidade, e nesse cenário era necessário que enquanto alguns dormiam, outros ficassem alerta para possíveis perigos, e de certa forma esses genes foram passados para alguns indivíduos até hoje. Agora que você entendeu essa diferença entre animais diurnos e noturnos, vamos entrar mais a fundo sobre o que seria o ciclo circadiano. O ciclo circadiano ou ritmo circadiano são mudanças físicas, mentais e comportamentais que seguem um ciclo de 24 horas. Esses processos naturais respondem principalmente à luz e à escuridão e afetam a maioria dos seres vivos, incluindo animais, plantas e micróbios.
Dentro dos seres humanos, podemos encontrar uma espécie de relógio biológico que vai regular os ciclos do ritmo circadiano. Esse relógio seriam moléculas específicas de proteína que interagem com todas as células do nosso corpo. E podemos encontrar esse relógio em quase todos os tecidos e órgãos dos seres humanos. Dentro do nosso corpo, também existe um relógio mestre no nosso cérebro que coordena todos os relógios biológicos de um ser vivo. Em animais vertebrados, incluindo os humanos, o relógio mestre é um grupo de cerca de 20.000 células nervosas que forma a estrutura chamada núcleo supraquiasmático. Como você pode ver nessas imagens, o núcleo supraquiasmático fica localizado na região anterior do hipotálamo. Assim, graças aos estímulos que ele recebe através da nossa retina, estaremos mais ou menos ativos em função do momento do dia no qual nos encontramos. Até aqui você já entendeu o que é o ciclo circadiano e como esse nosso relógio biológico controla todas as nossas funções. Mas chegou a hora de entender o que exatamente acontece em cada período do nosso dia. Então, vamos lá. Às 6 horas da manhã, quando o sol começa a nascer, os genes do nosso corpo nos preparam para acordar, diminuindo os níveis de melatonina e aumentando o nosso cortisol e adenosina. Além disso, ocorre um aumento das nossas funções cardíacas. Essa detecção que o dia está começando se deve pela captação de pequenos aumentos nos níveis de luz e a detecção de um certo aumento na temperatura pela nossa pele, comunicando todo o seu cérebro. Às 7h30 da manhã, a nossa melatonina acaba de uma vez. Às 8 horas da manhã, chegamos no pico da aceleração das nossas funções cardíacas. Não é à toa que esse é o período com os maiores riscos de ataque cardíaco e derrame cerebral. Além disso, temos uma maior probabilidade de evacuação devido ao aumento dos movimentos peristálticos do intestino. Ou seja, é mais provável você ir ao banheiro fazer o número 2. Entre as 10 da manhã e as 2h30 da tarde, temos um pico da capacidade mental. Isso ocorre porque nesse momento nosso sistema simpático está bem ativo e você consegue ficar alerta para os desafios mentais. Ao meio-dia, você tem o pico de hemoglobina no sangue, com máxima oxigenação e melhor concentração. Às 2h30 da tarde, temos o pico da coordenação motora, porém nossa capacidade mental começa a decair. Às 3 da tarde, as suas taxas de respiração estão mais altas e os nossos reflexos estão no ápice. Por volta das 5 da tarde, teremos nosso ápice da força muscular e cardiovascular, sendo uma boa hora para realizar alguma atividade física, como a musculação, por exemplo. Às 6 da noite, teremos o máximo de fluxo urinário e às 6h30 da noite, teremos o pico da pressão sanguínea. Às 7 da noite, a temperatura do nosso corpo chega ao máximo do dia. Às 9 horas da noite, teremos o começo da liberação da melatonina, indicando que o nosso corpo está se preparando para o sono. Às 10h30 da noite, os movimentos do intestino são suprimidos e às 2 da manhã teremos o sono mais profundo, com o pico do hormônio GH. Durante o sono realizado especificamente à noite, teremos uma limpeza de toxinas acumuladas no nosso cérebro ao longo do dia, regulação de diversos hormônios e a consolidação das nossas memórias. Às 4 horas da manhã, a nossa respiração e temperatura estão nos seus níveis mínimos, e algum tempo depois todo o ciclo recomeça. Baseado em todo esse ciclo que eu te expliquei agora, existem algumas recomendações das maiores organizações de saúde e do sono do mundo. A primeira recomendação é que você siga uma rotina, com horários mais ou menos fixos para acordar, estudar, trabalhar, comer, brincar e dormir. A rotina não serve apenas para você ser uma pessoa mais organizada e produtiva, mas para que o seu corpo esteja bem regulado, com equilíbrio biológico e uma boa homeostase, fazendo você ter mais saúde, melhor performance, maior capacidade cognitiva e tudo de positivo que você pensar. Dessa forma, se você é uma pessoa que um dia dorme às 10 da noite, depois às 2 da manhã, sempre troca o seu horário de almoço e frequentemente fica acordado por muitas horas, sabe que todo o seu relógio biológico está sendo afetado, e isso, é claro, vai trazer diversas consequências no longo prazo. Baseado no ciclo circadiano, podemos entender também que uma outra importante recomendação é que você durma especificamente à noite, acordando entre as 5 e as 9 horas da manhã e indo dormir entre as 8 da noite e a meia-noite. Além disso, se você tem 18 a 65 anos, você precisa dormir de 7 a 9 horas por dia. E isso de acordo com o maior centro de saúde do sono do mundo. Lembrando que esse número é maior quanto mais jovem você for. Para você que ainda acha que ficar acordado à noite não é algo que te faz mal, eu quero fazer um grande alerta. Hoje existem diversos estudos robustos mostrando que as pessoas que trocam o dia pela noite, seja por preferência ou por necessidade profissional, vão viver consideravelmente menos. E isso acontece, é claro, porque existem processos biológicos que acontecem somente durante o sono à noite. Os estudos ainda indicam que quem faz essa troca aumenta os seus níveis de inflamação crônica, aumenta os riscos de doenças cardiovasculares, Alzheimer, ansiedade generalizada, depressão e diversas doenças neurodegenerativas. Além disso, teremos desequilíbrios hormonais, problemas digestórios, envelhecimento precoce, menor equilíbrio do humor, maior estresse, pior disposição, menor autocontrole e menor satisfação com a vida. Saiba também que se você faz essa troca, você está literalmente intoxicando o seu cérebro, pois a limpeza de toxinas acumuladas ao longo do dia, como você pôde ver, só acontece durante o sono realizado especificamente à noite.
Por esses e diversos outros motivos, eu quero repetir: quem fica um dia sem dormir, troca o dia pela noite, dorme mal ou tem o seu sono afetado de alguma forma, viverá estatisticamente menos. Por isso, se tiver ao seu alcance, busque regular o seu sono para dormir e acordar todos os dias no mesmo horário, priorizando o tempo necessário e realizando isso durante a noite. Se você está acostumado a fazer essa troca do dia pela noite, no começo pode até parecer um pouco difícil e até estressante, mas depois que esse hábito for consolidado, você verá que a sua vida irá melhorar e muito. E como eu já dei essa aula algumas vezes, eu sei que sempre as pessoas questionam: mas Gustavo, se trocar o dia pela noite faz tão mal, então como as pessoas no Japão, por exemplo, conseguem viver tão bem? Nesse caso, é claro, o nosso cérebro se adapta de acordo com a luz e a temperatura de cada ambiente. E é por isso que sentimos um certo jet lag quando viajamos para lugares com horários totalmente diferentes. Saiba também que se você acha que para resolver esse problema é só você dormir ao longo do dia, porém totalmente no escuro, saiba que isso não vai impedir as diversas consequências da troca do sono, pois ao acordar e o seu cérebro perceber que ainda é noite, isso continuará bagunçando todo o seu ciclo circadiano. Para finalizar o assunto sobre o sono, mais uma recomendação. Eu sei que muitas pessoas que trocam o dia pela noite sempre dizem que se sentem bem e saudáveis, mas lembre-se que saúde não é ausência de doença. Hoje, aos 20, 30, 50 anos, você pode até não perceber nenhuma consequência, mas no longo prazo você pode pagar o preço. Sabemos, por exemplo, que um idoso de 70 anos com Alzheimer começou a acumular proteínas nocivas no cérebro lá pelos 30 anos de idade, mas por muito tempo ele não percebeu nenhuma consequência e acreditava ter saúde. Portanto, não se engane. Hoje você pode até se sentir bem, mas no futuro a conta pode chegar, e ela pode vir muito mais cara do que você imaginava. Mas algumas recomendações baseadas nos estudos do ciclo circadiano são: busque realizar tarefas que exijam sua atenção entre as 10 e as 2h30 da tarde, tome sol durante 10 minutos todos os dias por volta do meio-dia, priorize uma refeição mais robusta na hora do almoço e evite o consumo da cafeína após as 2 horas da tarde, pois isso afetará o seu sono de forma inconsciente. Por mais que você perceba que depois do almoço você fica um pouco menos atento e concentrado, ingerir café, energéticos e alguns tipos de chá vão desregular o seu ciclo circadiano. E observando exames de polissonografia, podemos perceber que o seu sono será afetado. Além das recomendações passadas, evite fazer tarefas que exijam muito da sua capacidade cognitiva próximo da hora de dormir. Não fique com eletrônicos ligados à noite, prefira um jantar mais cedo, por volta das 7 horas da noite, faça atividade física pela manhã ou à tarde, e um excelente hábito que você pode estabelecer é planejar o seu dia seguinte. Pois os estudos mostram que as pessoas que fazem esse planejamento possuem uma qualidade do sono melhor, menor ansiedade e são mais produtivas. Perceba nessa aula que, apesar de falarmos sobre como nosso cérebro funciona, esse conhecimento é capaz de fazer nós vivermos uma vida com muito mais qualidade, saúde e disposição. Por isso, anote as principais mudanças que você precisa fazer e busque implementá-las com pequenos passos, curtos e firmes. Assim, se você dorme às 3 horas da manhã, por exemplo, busque dormir 10 minutos mais cedo, depois 20, 30, 40 e assim por diante, de forma que você vai reduzindo o seu tempo até chegar em um horário ideal. E essa ideia de pequenos passos se aplica para qualquer mudança que você desejar na sua vida, pois quando o assunto é mudança comportamental, consistência sempre vai ser mais importante do que intensidade. Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa, e se você é o tipo de pessoa que gosta de dar sobre mente, cérebro, comportamento e desenvolvimento pessoal, clique no primeiro link da descrição e conheça a plataforma Faculdade da Vida, a maior escola de crescimento pessoal do Brasil com evidência científica. Muito obrigado pela sua atenção, te vejo em uma próxima aula ou dentro da plataforma. Até logo!